Oi pessoal, oitavo ano, estou aqui, vou explicar para vocês sobre o conteúdo dessa quinzena, né, que seria sobre a África do Sul. Então assim, já postei para vocês sobre os conteúdos gerais da África e também sobre o Apartheid. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês, porque assim, eu conheci a África do Sul, tá? Foi uma viagem até certo ponto cara, né? Fiz empréstimo escambau, mas consegui pelo menos uma vez na vida ter que conhecer um país, acredito eu. Eu conheço outros, mas a África do Sul para mim foi, claro, o mais distante dos países que eu conheci. Então vamos lá. A África do Sul, como vocês puderam ver no IDH, é bem menor que do Brasil, tá? O Brasil é por volta de 700, como vocês podem ver, 700 e alguma coisa, e lá é 500 e alguma coisa. Então, o IDH da África do Sul é bem mais baixo. Eu vi pobreza? Na verdade, não. Por quê? Uma, porque eu fui como turista. Então, o turista tem aquele lado onde que ele vai conhecer. Então, nós ficamos num hotel que dava acesso a um cassino. E não era só o cassino, era uma parte, tinha restaurante, tinha loja e tinha, obviamente, o cassino. Era um local muito bonito. E quando nós saímos do hotel para ir visitar outros lugares, como a savana, no caso o safari, que nós conhecemos também, recomendo quem tiver futuramente um pouquinho de dinheiro também poder ir, tá? É caro. Bom, na época, quando eu fui, o dólar estava em torno de 2 por 1, tá? Ou seja, em torno de R$ 2 um dólar. Então não era assim tão caro as coisas. Era praticamente quase o mesmo o preço daqui. Então, por exemplo, assim, lá a moeda é o rand, tá? E quanto vale um rand? O rand, ele valia na época 10 rand, um dólar. Então, fazendo a conta, digamos assim, tá? Em caso do Brasil, é só fazer a conta imediata, tá? Por exemplo, assim, ó, quanto custava a Coca? A latinha de Coca-Cola, tá? Aquela 350 ml. Custava em torno de 15 rands. Isso em restaurante e tal. 15 rands. Fazendo a conta, isso dá em torno de R$ 3 na época. Então, se vocês verem, não é tão caro assim. A cerveja long neck, que era mais que vendia, era em torno de 17, 18 rands. Tá? Então, na verdade, 3,50, por exemplo, R$ 4. Não mais do que isso. Uma garrafinha de água era em torno de 10 rands, tipo R$ 2. Então, era mais ou menos assim nesse sentido, tá? Bom, e nós vimos pobreza, no caso, de longe. Porque onde ficavam as rodovias, de longe vinha aquele favelão. A perder de vista era aquelas casas, não ficavam nos morros, como é no Brasil, mas ficavam numa região relativamente plana, que foi os terrenos, então, cedidos pelo então apartheid. Então, o apartheid foi uma política de segregação social. O que é segregação social? Separar coisa para branco, coisa para negro. Na África do Sul, isso foi possível porque lá está bem, digamos assim, bem separado. Aqui no Brasil é uma mistura doida, então não teria como, de certa forma, isso acontecer. Mas lá tinha. Mesmo tendo maior parte da população negra, a população negra ficou fora de tudo. Por exemplo, os brancos mandavam em tudo, absolutamente em tudo. Então, por exemplo, assim, o que aconteceu? Todas as terras foram confiscadas, ou seja, o governo pegou a terra de todo mundo e só distribuiu para os brancos. Os negros ficaram sem absolutamente nada e só podiam morar onde o governo permitisse. Mas se eles não queriam, pois é, então prisão perpétua, tortura, morte e tudo que vocês possam imaginar, tá? Se fosse destruir um bairro que tinha na Cidade do Cabo, que eu conheci o lugar, que hoje é bonito, tem um parque, uma praça, fica bonito até de olhar. Mas saber a história do lugar dá até nojo. Porque eles pegaram tratores e passaram por cima. Mataram mais de 100 e poucas pessoas. Passaram por cima para detonar as casas dos negros que estavam lá, detonaram e mataram tudo. Então foi horror. E chegou num certo momento que quando o mundo afora conseguiu conhecer o que estava acontecendo na África do Sul, muitos países boicotaram, ou seja, não iam mais negociar com a África do Sul, não ia mais comprar nada da África do Sul se não fosse resolver o problema. A África do Sul foi proibida de participar das Olimpíadas porque os negros não foram. É exatamente isso, só o branco podia. Nem negro não podia nem praticar esporte, para vocês terem uma ideia. Então era uma coisa louca. Restaurante.
parte dos negros e parte dos brancos. Não precisa nem dizer qual era a diferença dos dois, né? Não precisa nem dizer como que eram os restaurantes dos negros e como que era dos brancos. Não precisa nem dizer isso, né? Você já deve imaginar como que era. E eu vi uma parte disso que eles deixaram só para contar a história. Porém, quando eu cheguei lá, o que eu via foi mais ou menos assim, uma certa junção. Muito embora ainda com receio. A população negra de lá não gostou muito de nós, tá? Uns dizem que é por causa da questão cultural deles, que eles são do Reino Unido. Então o inglês era fácil, de certa forma, porque era um inglês bem gramatical, tá? Então pela gramática, quem vai na escola conseguia entender boas coisas que eles diziam. Bathroom, banheiro, então era uma coisa assim, sabe? Não é que nem no inglês, que é um pouquinho mais com sotaque. Lá é o chamado inglês britânico, pode-se assim dizer. Então conseguia entender. Embora tenha um punhado de idioma lá. Tem o Zulu, tem o Venda, tem o Xanga, tem o Afrikaner, tem um punhado. Até lá é falado outros idiomas, mas de certa forma é isso. O Afrikaner, por exemplo, não entender nada porque é uma mistura entre alemão, holandês e o próprio idioma Zulu. Então é uma mistura que tu não entende porcaria nenhuma. Então, de certa forma, lá eles xingavam, os negros xingavam, se nós ia chegar num lugar para comprar alguma coisa, eles xingavam, quer dizer, xingar, para nós é xingar, para eles é normal, que é, depois a guia, nossa guia, ela falou para nós, não, eles só estão dizendo, só pode olhar quem vai comprar, se você não vai comprar, não é nem para olhar a mercadoria. Então, para nós brasileiros que estamos acostumados a entrar nas lojas e fazer, para nós isso é normal. Para eles, se vai olhar, tem que comprar, senão não tem escuraço, para dizer bem a verdade. Teve uma mulher que xingou, nós não entendemos nada, né? Mas deve ter xingado um punhado. Mas isso faz parte do comportamento deles. E eles têm um certo orgulho também, que foi demonstrado lá pela cor negra. Então, as esculturas eram bastante negra, né? Preto. Eles pintavam e tinham orgulho disso. Bom, essa é a primeira impressão. Outra coisa que ainda tem lá, que é de ficar louco, digamos assim. Primeiro, existia umas caminhonetas, tipo a nossa Hilux tinha, aos montes lá, tá? Aos montes. Só que essas caminhonetas, muitas eram, né, meio mal cuidadas, e outras eram, como posso dizer para vocês, era tipo uma gaiola atrás, como se fosse uma gaiola, cheio de pessoas para trabalhar. Então esse era o meio de transporte dos trabalhadores. Os trabalhadores que iam trabalhar para construir um prédio ou coisa assim, andavam naquilo lá. Era uma gaiola, literalmente, tinha que andar de pé. Tá? Olhando aquilo parecia coisa de escravo mesmo. Tá? Nós pedimos para guia, não, esse é trabalhador, deixa. Porque a guia só queria mostrar coisa bonita e nós queríamos ver alguma coisa da África do Sul nesse sentido. Conseguimos ver? Isso daí que digamos assim, me assustou. Imagina uma gaiola para carregar a gente para ir trabalhar. Outra coisa, lá é mão inglesa, então é tudo contramão. Ficamos meio perdidos, né? Primeiro para atravessar na rua, esse tipo de coisa, mas deu tudo bem. Preço dos restaurantes relativamente baratos. Claro, com aquela época que o real estava 2, tá? Em relação ao dólar. Então se era um prato, digamos assim, de 35 rands, era 7 reais. Era barato até, tá? Só que não era lá os grandes, né? Os melhores já era um pouquinho mais caro, né? Um sanduíche custava 55 rands, ou seja, seria 11 reais aquele sanduichinho, sabe, de pão de forma, depende do restaurante que você ia. Mas, no mais, era tudo muito bom. Outra coisa, a principal refeição deles é o café da manhã. Café da manhã tinha massa, tinha omelete recheado com bacon, tinha, sabe, massa cozida, arroz, essas coisas, feijão, mas lá era feijão doce. Era tudo no café da manhã e muita pimenta. Meus amigos que gostam de pimenta, aqueles caras, é fora do comum. Aqui vocês conhecem Doritos, né? Tem aquele preto, não sei se alguém já pegou, que é bem apimentado. Para eles, aquele lá era o básico, era o vermelhinho. Era aquele preto lá. O preto nem imagina como que era, né? Tinha amigo meu que dizia, eu gosto de pimenta, nem eles aguentaram comer aquele troço. Uma massa que eu achei, nossa, um recheio deve ser de carne de galinha. Não, era pura pimenta aquele troço. Desculpa a palavra, mas era pimenta demais, tá? E, claro, alguns outros restaurantes que já conhecia, a única coisa é falar, vocês são brasileiros, nós? Né? Sim?
Então ele já trazia o sal, porque lá a comida é muito pouco sal e outros temperos, como eu já disse para vocês, principalmente a pimenta. Os locais de turismo mesmo, os hotéis que nós estávamos no safari, nós fomos muito bem tratados. Até porque nós era turista pagando, né? Mas os outros locais não, tá? Tratavam meio, sabe, indiferente, tá? Dava medo de entrar em alguns lugares, isso era verdade, mas um lugar que nós entramos lá, que parecia ter medo, mas não foi aquela coisa. Tinha toque de recolher na Cidade do Cabo, quem conhecemos. Joanesburgo é o principal aeroporto, o aeroporto internacional da África do Sul, enorme, tá? E tem 3 capitais. Como assim 3 capitais? Então, uma que fica o presidente, que é Pretória, outra que é a capital administrativa, a capital legislativa, tá? Que é a Cidade do Cabo, e Bloemfontein, que é a capital jurídica, onde ficam os juízes, por exemplo, do nosso chamado STF. Então, só vou explicar e pedir para vocês o que é a África do Sul. Então, essa semana é simplesmente ler aquele texto e responder as questões. No próximo texto vai ser sobre o apartheid, que já expliquei para vocês que era uma política de segregação social que só terminou em 94 com a eleição de Nelson Mandela. Lá teve a Copa do Mundo, os estádios lá estão tudo abandonado, até porque o esporte não é o principal, o esporte não é o futebol só para os negros, mas como já disse antes, os negros não podiam participar de atividade esportiva, então, bem dizer, o futebol só começou a aparecer depois de 1990, e o principal esporte deles lá é o rugby, que é parecido com o futebol americano. Basicamente é isso, só para dizer para vocês aí, se vocês tiverem dúvidas mais sobre a África do Sul, mais alguma coisa, é só me pedir, tá bom? Então, essa semana tem essa atividade, semana que vem tem um pouco mais sobre a África do Sul e também uma atividade avaliativa com 80% da nota, 20% essa semana, 80% para a semana que vem, tá? Dúvida, estou à disposição, tá? Se vocês quiserem pedir mais coisas sobre a África do Sul, é só pedir, ok, pessoal? Até mais.